Olá, se você tem uma Bíblia, abra em Josué capítulo 2. É uma passagem fácil de encontrar. Você pode ir ao início da sua Bíblia, Gênesis, e é o 6º livro da sua Bíblia. Se você não sabe onde está, procure o número da página no índice e vá até lá, para que possa marcar e acompanhar conosco. Eu disse isso na semana passada. Começamos uma série na qual vamos falar sobre o livro de Josué e simplesmente tentar extrair tudo o que Deus tem para nós nele. Cara, eu adoraria que você trouxesse um caderno com você. E à medida que avançarmos, quando terminarmos, você terá um caderno completo sobre o que trata o livro de Josué e tudo o que Deus quer que aprendamos dele. Então espero que vocês façam isso. Eu adoro quando vocês trazem suas Bíblias, porque isso lhes dá a oportunidade, em primeiro lugar, de ver que o que estou dizendo está lá, mas também permite que marquem algumas coisas que definitivamente querem lembrar. E enquanto vocês procuram a passagem, é isso que quero fazer nesta manhã. Quero falar com vocês sobre um tema que é muito e realmente incrivelmente importante quando se trata de seguir a Cristo e do cristianismo. Quero falar com vocês sobre algo. Não, ouçam com atenção, que eu sei que Deus deseja profundamente para a sua vida. Algo que Deus deseja profundamente para a minha vida. Se você é um seguidor de Cristo, isso é realmente e verdadeiramente uma parte enorme do que Deus quer para a sua vida e para a minha. Então, se você está se perguntando o que Deus quer fazer através da minha vida, vou te contar isso nesta manhã no título da nossa mensagem. Quero falar com vocês sobre a fé demonstrada. Estou dizendo a vocês o que Deus quer fazer em sua vida. O que Deus quer fazer através da minha vida é pegar essa fé incrível e maravilhosa que Ele nos deu e colocá-la em evidência em todas as áreas da sua vida. Então vamos aprender como fazer isso. E ao nos aprofundarmos nisso, é algo importante para mim que toda vez que você entrar em um texto, toda vez que abrirmos nossa Bíblia, você entenda o contexto do que está acontecendo. Quando nos reunimos aos domingos de manhã, alguns de vocês já são crentes há muito tempo e já percorreram todo o livro de Josué antes. Alguns de vocês estão em Cristo há algum tempo, mas não foram expostos a muito ensino bíblico, aprendendo e processando. Alguns de vocês são completamente novos em Cristo e estão tentando entender do que tudo isso se trata. E alguns de vocês, embora esta seja uma história familiar para quem já esteve na igreja, pode não ser nada familiar para vocês. Os filhos de Israel estão se preparando para atravessar o Rio Jordão. E aqui está o importante. É disso que se trata. Entrar no que é conhecido como a Terra Prometida. E eu preciso dizer a vocês, para alguns que talvez não conheçam a história ou não tenham sido expostos a ela, isso é algo muito, muito, muito importante. Isso não é algo pequeno. Deus prometeu a terra prometida no capítulo 12 de Gênesis. Então, apenas imaginem olhar para a sua Bíblia. A sua Bíblia não está em ordem cronológica. Em outras palavras, nem todos os livros estão em sequência. Quando você percorre esses livros, a história está te levando até onde estamos agora. Então, de certa forma, estamos nesse Gênesis 12. Deus diz, eu vou te dar isso. E então todas essas coisas aconteceram. E agora, pensem nisso por um instante. Finalmente, eles vão possuí-la. A terra que Deus prometeu, eu digo a vocês, estamos prestes a chegar lá. Eles estão prestes a entrar nela. Agora quero que vocês saibam de algo, e isso é fundamental para entender a sua fé. Quero que saibam que a Bíblia ensina que Deus já havia dado a terra a eles. Se vocês não conhecem a história, lembrem-se do fato de que Moisés, quando tirou o povo do Egito, então quando Moisés levou o povo de Deus e o tirou do Egito, ouçam isso com atenção, era uma viagem de 11 dias, do Egito até a Terra Prometida. Se você conhece a história, sabe que eles transformaram uma viagem de 11 dias em uma jornada de 40 anos. Ajuda-me, Jesus. Alguém pode simplesmente dizer ajuda-me, não é? Agora pensem nisso. E eu lhes digo, até mesmo o cristão mais experiente nesta sala precisa ouvir isso. Uma decisão de desobediência a Deus. Uma vez em que Deus te conduz para uma direção que você não quer, não conhece ou não entende. Uma vez, apenas uma vez. E isso pode te custar anos, 40 anos no deserto, 40 anos de incerteza, uma geração. Uma geração morre no deserto. Essa geração que desobedeceu e não confiou em Deus, morreu. Agora temos uma nova geração que também não acreditou nem confiou nele. E alguém pergunta, como você transforma uma viagem de 11 dias em uma jornada de 40 anos? Eu tenho uma resposta para você, basta ser teimoso. Seja teimoso, viva a vida do seu jeito, em vez de viver do jeito de Deus. É só isso que basta. E por isso, ouçam, seguidores de Cristo, devemos caminhar com sensibilidade. Por isso, não devemos apenas ouvir as coisas e processá-las, mas realmente processá-las, através da palavra, do Espírito e da orientação de Deus.
Porque em um momento, me escutem bem, eu simplesmente não quero que percamos isso. Quero dizer, eles estiveram vagando pelo deserto 40 anos, por causa de um único momento. Uma viagem de 11 dias durou 40 anos. Você não quer deixar isso passar despercebido na Bíblia. Isso é muito importante e Deus já havia dado a eles. Eles só precisavam reivindicar isso. Eles poderiam ter tido isso naquela época, mas não reivindicaram. Quero que vocês entendam que essa história é real. O que aprendemos aqui não é um conto, não se trata disso, é uma história real. No entanto, certifique-se de entender isso. É uma imagem da jornada em que você e eu estamos em nossa vida cristã, em nossa vida seguindo a Cristo. Em outras palavras, Deus nos mostra como nossas vidas funcionam através dessa jornada. Como Deus age, como devemos agir, como devemos interagir e confiar em Deus e crer nele. E não quero que você perca isso porque acho interessante. Muita gente pensa que este livro é uma imagem do céu. Este livro não é uma imagem do céu. A primeira coisa que acontece quando finalmente entram na Terra, todos os que entram na Terra, a primeira coisa que fazem é enfrentar uma batalha. Agora só quero que entendam que quando chegarem ao céu, não haverá batalhas. Aleluia. Obrigado, Jesus. Mas nesta vida há uma batalha e sempre podemos dizer amém. É verdade, não é? Mesmo como seguidor de Cristo, você enfrenta batalhas, desafios, dificuldades. Posso ser honesto com vocês? Quanto mais Deus me leva na liderança e em seu ministério, e quanto mais Ele me permite conquistar, piores ficam as batalhas e mais batalhas eu tenho que lutar. Fui ingênuo ao pensar que não era assim. Eu achava que ao entrar na terra não haveria batalha. Muitos pensam que se amarem e viverem para Deus, não haverá batalhas, desentendimentos ou dificuldades. Bem, não é isso que você aprende nessa história. Esta é uma história real, mas é uma imagem que nos mostra uma história. O que acontece aqui é que Deus diz repetidamente, eu lhes dei a terra, e mesmo assim há batalhas na terra. E a razão pela qual há batalhas na terra é porque você e eu precisamos assumir uma responsabilidade nesta fé que Deus nos deu, se quisermos ter a vitória. Olhem, se você e eu vamos ter, e este é um ponto muito importante para mim, nesta série, porque acredito que muitos cristãos, e pode ser por causa do ensino bíblico, do ensino do pastor, ou seja lá o que for, acho que hoje em dia há muita superficialidade em nossa fé. Agora, acredito que o que acontece conosco é que pensamos que, como Deus me deu, eu posso simplesmente ter. E então vamos a um auditório, sentamos em nossas nádegas, está certo dizer isso? Quer dizer, sentamos em nossas nádegas, certo? E ouvimos e depois não temos. E então nos perguntamos, por que eu não tenho isso de que você está falando? E no entanto, isso não é o que a Bíblia ensina. O que a Bíblia ensina é que há uma responsabilidade. E se eu vou receber tudo o que Deus me prometeu, então preciso assumir essa responsabilidade. Escutem, não em relação à salvação. Diga amém. Não, esse amém foi fraco demais para deixar passar. Não posso deixar assim. Vocês têm uma responsabilidade, mas não na salvação. Diga amém. Vamos garantir que vocês entendam isso. Essa é a obra de Cristo na cruz. Escutem-me, o cristianismo, o motivo pelo qual o chamamos assim cristianismo, significa que tudo é de Cristo, tudo pertence a Ele. Ele lançou o fundamento. E nós ignoramos o que estou prestes a ensinar e o que vou expor. Como se fosse, sim, Cristo pagou tudo. Mas há alguns, e eles vão ensinar as pessoas, você tem que fazer e fazer e fazer, para ter e ter e ter. E ainda assim, nossa, não em relação à salvação. Isso não é o que a Bíblia ensina, é obra de Cristo na cruz. Temos responsabilidade nesse preceito, promessa e fé que Deus nos deu. Este princípio, promessa e fé que Deus concedeu. A partir de agora, quando você pensar em cristianismo, isso é o que deve ressoar. Princípio, promessa, preceito, promessa. Isso é o cristianismo. Você aplica o princípio, você segue o preceito, você obedece à declaração. E é isso que entrega a promessa. Isso é o cristianismo. E muitos de nós estamos perdendo a vida de seguir a Cristo e todas as riquezas da vida cristã. É porque pensamos que o cristianismo é só promessa, mas é preceito e promessa, é princípio e promessa. E é assim que nosso relacionamento se desenvolve. E você vai notar neste trecho que há uma preparação que acontece. Deus lhes deu a terra. Sim, vocês podem ter tudo o que há na terra, mas isso exige preparação. Josué designou 2 homens para espionar. Você vê isso no versículo 1. Ele diz, quero que vocês 2 sejam espiões. Quero que vão e entrem na terra. Quero que entrem e percorram a terra e vejam o que é necessário para que possamos possuí-la. E ele diz, quero que prestem atenção especialmente a Jericó. Agora, se você está familiarizado com a Bíblia, a maioria das pessoas está. E, aliás, já fizeram histórias para crianças. Existem músicas escritas, coisas, sobre Jericó e sua conquista. Pense nisso. Mina é uma imagem do nosso caminho, como seguidores de Cristo. E eles nem sequer chegam a Jericó até o capítulo 6.
E assim, eles já estão fazendo preparativos para aquilo que Deus lhes deu e o que precisam fazer para experimentar tudo o que Deus tem para eles. Agora, Jericó é crucial porque, embora não se ensine muito sobre Jericó em si, todos os caminhos principais para a terra prometida passavam pela cidade de Jericó. E então acontecia que você tomava o caminho para a terra, chegava a Jericó, e depois todo o resto se estendia a partir de Jericó. Ouvir, Israel precisaria de uma vitória ali para receber tudo o que Deus lhes havia prometido. Ouçam-me com atenção. Será que há um Jericó na sua vida? Será que existe algo como quando ouço dizer, foi assim que cresci? Ou isso aconteceu comigo? Ou vivi essa experiência? Ou isso acontece? E por isso não posso fazer isso, ou não vivo dessa maneira, ou não ajo assim. E muito disso está dentro do cristianismo. É como se houvesse um Jericó bloqueando os caminhos para aquilo que Deus tem para você. Pode ser algo que aconteceu no seu passado, algo pelo que você passou. Pode ser que eu não goste de mudanças. Pode ser muitas coisas. Não tenho tempo para ensinar tudo o que isso pode ser. Mas é muito fácil que apenas uma coisa entre na sua vida. Em cada fluxo que Deus quer fazer passar pela sua vida, para o seu casamento, para o impacto da sua vida e ministério, basta que haja uma área da sua vida, um Jericó que te paralisa, e você não consegue acessar tudo o que Deus tem para você. Será que existe uma área em que você precisa de vitória para conquistar ainda mais vitória dentro da sua vida? Então, o que eles fizeram foi enviar espiões para aprender tudo sobre o inimigo. Isso reflete as nossas vidas, porque a Bíblia nos ensina que todo seguidor de Cristo tem 3 grandes inimigos. E eu quero ter certeza de que vocês saibam disso. Novamente, lembrem-se de que ao nos reunirmos, há pessoas que ainda não sabem se querem ser cristãs. Há pessoas que vão entrar no seu prédio e são completamente novas. A Bíblia lhe ensina em 1 João que você deve ter filhos cristãos. Você deveria ter cristãos adolescentes, que às vezes são os piores. Mas enfim, e depois você deveria ter cristãos maduros. E há quem ache que é cristão maduro, mas na prática, isso fica para outro dia. A Bíblia ensina que tudo isso está na sua igreja. Muitas vezes esquecemos que temos 3 inimigos. E às vezes pensamos, bem, eu sei sobre o diabo, mas há muito mais em jogo. A Bíblia ensina sobre um mundo ao nosso redor. Todos aqui conhecem o inimigo, o mundo que nos cerca. Você vê coisas que deseja, vê coisas que quer. Quero dizer, o mundo tenta te vender algo. Pegue isso, tenha isso, aproveite isso, venha para isso, entregue sua vida a isso. Homem, dinheiro, prestígio e poder. O mundo grita, é isso que você precisa. Então você estará em paz, vai sentir que é alguém, terá alegria se conseguir alcançar isso. A Bíblia diz que isso é um inimigo. Isso te engana. Vai acontecer que você vai conseguir e depois vai ficar querendo mais. Muitos de nós já fizemos isso. O mundo vende coisas no noroeste do Arkansas. E se você acha que o mundo é ruim, adivinha só, você mesmo é um inimigo. Você tem um inimigo dentro de si. Você tem a sua própria carne, as coisas dentro de você que te impulsionam e te empurram. Essas buscas, esses desejos, simplesmente brotam de dentro de você. E a Bíblia diz, o mundo te puxa, a sua carne te puxa. E depois nos ensina que o diabo está contra nós. É como se tivéssemos o diabo lá fora agindo contra nós. E a lição aqui de Josué é que vocês deveriam anotar isso. Isso vocês deveriam anotar no seu caderno de anotações. Nunca subestime o inimigo. Posso dizer uma coisa? Alguns de vocês, sendo honestos, já estão em Cristo há mais tempo e menosprezam o significado disso em suas vidas. Você está menosprezando como uma pequena decisão, uma pequena atitude, uma pequena coisa. Pode pesar, talvez incrivelmente. Escutem-me. Foi uma decisão espiritual que impediu Moisés e os filhos de Israel de cruzarem o Jordão. Foi uma questão espiritual. Foi uma luta interna para confiar em Deus. E vejam o que isso lhes custou. E eu só diria a vocês, pessoal, não subestimem o inimigo. Estejam conscientes do inimigo e de suas capacidades. Alguns de vocês nunca cederiam a um caso amoroso. Não cometeriam assassinato, mas fofocariam. Vocês vão seguir o próprio caminho quando não se sentirem confortáveis. E seguirão um caminho para algum lugar. Pode ser que você não cometa o que chamamos de pecados graves, mas sua vida pode ser usada para causar dano ao reino de Deus. Amém, pastor. É melhor você tomar cuidado. 1 Pedro 5:8. Veja o que diz. É melhor que você tenha um espírito sóbrio. É melhor que você perceba como suas palavras, suas ações, seus pensamentos e sua atitude podem impactar sua vida. É melhor que você esteja alerta quando se trata do inimigo. Agora, a boa notícia é, alguém diga, obrigado. Há boas notícias. A Bíblia fala sobre os inimigos que enfrentaremos. Por isso você precisa estudar este livro e estar sob o ensino da palavra de Deus, em um ambiente onde ela é explicada em pequenos grupos, estudos bíblicos e todas essas coisas que oferecemos. A Bíblia nos ensina sobre os inimigos que enfrentamos. Deus nos mostra os inimigos contra os quais lutamos.
Deus te dá uma visão incrível sobre você mesmo e a carne. Deus começa a te dar uma visão incrível sobre o mundo e como podemos combater o mundo e até mesmo o próprio diabo. E ele nos diz: ei pessoal, olhem, eu lhes dei riquezas. Essa é a imagem como se vocês tivessem as riquezas da terra prometida. Você e eu temos riquezas das promessas de Deus. E ele diz: posso te dar uma sabedoria incrível sobre como experimentar essas vitórias e desfrutar dessas riquezas na sua vida pessoal. Solteirice, casamento, criação de filhos, atitude, perspectiva, palavras, nisso tudo. Você precisa aprender. E eu só quero dizer para as pessoas aqui que talvez lutam com a fé cristã, mas não leem a Bíblia. Você não está comprometido em estudar a Bíblia. Você não está em um estudo bíblico se aprofundando na palavra de Deus. Você vai ter dificuldades para superar Jericó e alcançar as riquezas, porque é preciso aprender, é preciso se desenvolver. Você precisa aplicar e aprender, crescer e usar o que Deus te deu nesta palavra gloriosa, nesta verdade gloriosa, na gloriosa igreja. Você vai ficar aquém de possuir aquilo que Deus quer que você possua. Agora, isso deveria ajudar alguns de vocês, porque sentiram que o cristianismo os decepcionou. E esta manhã é como se as luzes se acendessem, dizendo: espere, eu não entrei naquilo que Deus me ofereceu. Então isso deveria ser uma luz, deveria ser uma ajuda para cada um de nós. Ao chegarmos aqui, esses espias, quero ter certeza de que vocês entendam. Eles não estão entrando para decidir se vão entrar ou não. Josué já aprendeu essa lição, posso dizer assim. Ou seja, Josué não está aqui como Moisés e os israelitas. Fazemos ou não fazemos? Não, não, não. Esta é a terra prometida por Deus. Não estamos debatendo isso. Este é o chamado de Deus. Não estamos debatendo se devemos fazer ou não. Entramos para descobrir como fazer. Qual é a nossa responsabilidade ao fazer isso? Eles vão entrar na terra. Eles só estão procurando saber como fazer. Então digam amém para eu saber que vocês estão ouvindo o caminho do discipulado. E lembrem-se de ser discípulo, ao dizer: sou um discípulo de Cristo, sou um aprendiz de Jesus Cristo, neste caminho. Se você está aqui e foi chamado, você é um seguidor de Cristo. Ouça, se você é um seguidor de Cristo, está no caminho do discipulado. O caminho do discipulado é de aprendizado e desenvolvimento. É um caminho de aplicar tudo o que Deus tem para você. E o que eles faziam era entrar nas riquezas oferecidas por Deus e diziam: bem, como proceder para experimentar essas riquezas? Deus diz: é assim que quero que você viva. Essa é uma imagem de como quero que você viva a sua fé em Cristo. Ao entrar nesta lição, vemos uma vida extraordinária na Bíblia. Tenho que dizer a vocês, esta é uma vida incrível. Alguns de vocês já ensinaram isso, e eu ouvi muitas vezes porque presto atenção, mas quero ter certeza de que vocês entendam este texto. Somos apresentados a uma pessoa nesta história, e o nome dessa pessoa é Raabe, a prostituta. Só preciso dizer, vocês não acham isso terrível? Pensem nisso. O que vocês achariam disso pelos próximos 1000 anos? Embora a Bíblia diga que nossa vida é como um vapor, então, o que você acharia se por toda a eternidade, toda vez que mencionássemos seu nome, disséssemos Raabe, a prostituta? Isso realmente alegraria o seu dia. Você consegue imaginar se disséssemos, por exemplo, o seu nome, o fofoqueiro? Pelo resto da existência humana, seria Christie, a fofoqueira. Sempre Christie. Analogia e ilustração. Estou brincando. Eu precisava de um nome. Tudo bem. Eu sei o que você está pensando. Por que você não usou o seu nome? Bem, meu nome é Chris. Muito parecido. Chegamos bem perto. Bem ali. Tudo bem. Mas imagine essa má atitude. Aquela que não suporta mudanças. Ou que é grosseira. Que briga com tudo isso. Quero dizer, apenas imagine isso. Mas isso acontece aqui. É como você não diz, se eu dissesse Raabe, Raabe, mas aí você diz Raabe, a prostituta. Sim, na Bíblia, isso não é horrível. Posso dizer isso para todo mundo? Mas é Raabe, a prostituta. Em Josué 2, é um texto poderoso. É algo impressionante, onde Deus pega uma prostituta que passa a conhecer a Deus. E como isso sequer acontece? Quero dizer, como você pega alguém que é conhecida apenas como Raabe, a prostituta? E eu digo isso com carinho, não de má vontade. Se hoje você tiver que explicar ao seu filho ou filha o que é uma prostituta, isso não é culpa minha. Temos um excelente ministério infantil ali atrás, mas eu preciso ensinar a Bíblia aqui. Então, o que eu deveria fazer? Mas como isso sequer acontece? Como você passa de estar em um lugar onde todos te conhecem assim? Essa é a prostituta. Para esse lugar onde a sua vida fica para sempre marcada de forma diferente. Quero que você me ouça. Porque alguns de vocês nesta sala precisam chegar a um lugar diferente. Alguns de vocês, quando as pessoas dizem seu nome, precisam que pensem diferente do que pensam agora e que os vejam de modo diferente do que veem hoje. E você precisa chegar a esse lugar onde sabe que sua vida está avançando para o que Deus tem para você, não apenas para o que você quer. Como se chega lá? Só há uma maneira. Esta é disso que trata o texto. Fé. Anote isso. Sem fé é impossível agradar a Deus.
A fé é o tema central da nossa fé. Entenda isso. A fé é o tema central da nossa fé. Há uma substância em nossa fé. A substância da nossa fé é que Deus é quem Ele diz ser. Ele pode fazer o que diz que pode fazer. Minha fé estará lá. O que Deus tem para nós neste texto, a primeira coisa que você vê é isto. Você vê uma demonstração de fé em todo esse texto. Frequentemente, ao ensinar isso, o ênfase se perde. Muitas vezes, ao ensinar este texto, todos se concentram em Rajab. Acho que há coisas nesse texto que são negligenciadas. Vamos ver o que a Bíblia diz. Josué 2:1, a demonstração de fé. E diz: Então Josué enviou 2 homens como espiões em segredo, com a ordem: vão explorar a terra, especialmente Jericó. E eu adoro isso porque vocês se lembram do que eu disse sobre os caminhos. Todos passaram por Jericó. Ele fala principalmente da primeira batalha. Precisamos de vitória, especialmente em Jericó. Então eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e lá se hospedaram. Agora certifique-se de que entendam que Raabe era uma gentia. Portanto, ela não era judia. Esse é um gentio. Agora isso realmente é percebido no Novo Testamento e está presente no Antigo. Deixe-me explicar o que significa gentios na sua Bíblia. Isso significa que ela estava fora da promessa, do pacto de Deus. Em outras palavras, o que Deus havia prometido, Ele prometeu aos seus filhos. Ela está fora dessa promessa. Portanto, esta é uma pessoa que quando a viam, a consideravam distante, afastada de Deus, todas essas coisas. Ela vive em uma cidade e leva um estilo de vida fora do plano de Deus, fora dos mandamentos de Deus e fora das promessas de Deus. Quero ensinar isso. Digam amém para eu saber que vocês estão ouvindo, porque isso é muito importante. Sabe, muitas vezes lutamos com a morte no Antigo Testamento. Vemos julgamentos e cidades conquistadas. O que acontece com essas pessoas? E onde está o amor de Deus? É difícil entender isso, e vamos ver muito disso neste livro. Mas você precisa entender que Jericó estava sob julgamento. Jericó estava sob julgamento. Eles estavam sob o julgamento de Deus. Jericó era muito parecido com os dias de Noé, quando Deus julgou o mundo por causa do pecado, por causa da maldade. E você precisa entender que havia pecado e maldade em Jericó. E ao longo de toda a Bíblia, ouçam, vocês podem voltar até Adão e Eva. Pensem nisso. Adão e Eva pecam e dizemos, Deus é amor, Deus é amor. Adão e Eva pecam. E o que Deus faz? Ele os expulsa do jardim. Por que ele os expulsou do jardim? Julgamento. Deus nunca ensinou outra coisa, senão o fato de que o pecado traz julgamento. Ele nunca ensinou nada além disso. Se você não acredita que Deus é um Deus de julgamento, você tem que descartar tudo. Não há um único livro ou versículo para descartar. Você tem que descartar tudo, porque Adão e Eva estão no jardim. O pecado entra e Deus julga. Eles têm que ir embora. Agora, eu tenho um plano para tudo isso. E vou mostrar a vocês esta graça e esta misericórdia que estão disponíveis para todos. Espetacular. Vamos nos aprofundar nisso esta manhã. Mas Deus julga. E esta cidade estava sob o julgamento de Deus. Agora, eles não faziam ideia de que estavam sob o julgamento de Deus. Viviam aproveitando o momento sem saber que estavam sob o julgamento de Deus. E para aqueles que têm dificuldade com isso, vocês já leram João capítulo 3? Eu adoro. Posso me gabar por um segundo? Tínhamos uma adolescente. Não perguntei se podia mencioná-la, mas recebi uma mensagem encorajadora. Uma adolescente foi à sua competição de atletismo e escreveu João 3,17 na perna. E eu pensei, isso sim é prestar atenção no domingo de manhã. E muitas vezes pensamos em João 3,16. Deus amou tanto o mundo que deu a melhor forma de dizer, seu único filho sem pecado, que enviou seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus não enviou seu filho ao mundo para julgar o mundo, para condenar o mundo, mas para salvar o mundo por meio dele. Mas você já leu o versículo 18? Aquele que crê nele não é condenado. Ouça-me, não é que não haja julgamento. Não é que não haja julgamento, existe julgamento. Quem está dizendo isso é Jesus. Não é como se fosse qualquer denominação. Eu não gosto do pastor Chris. Eu não concordo com ele. Isso está acontecendo no jardim. Um homem perguntando sobre a eternidade, Deus e o relacionamento com ele. E esse é o Filho de Deus, Jesus Cristo, ensinando isso. Aquele que crê nele não é condenado. Por que essa pessoa não é condenada? Porque o juízo de Deus recaiu sobre ele. Não é que não tenha havido julgamento. Sim, houve julgamento, mas recaiu sobre Cristo. Agora é ele quem está ensinando isso. Aquele que não crê, veja o que diz, já está condenado. A ira de Deus está sobre a sua vida. Por quê? Por causa do pecado. E diz o seguinte, ouça, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Não creu em quem pagou a pena, tomou a ira, cobriu sua dívida. Não aceitaram isso. Rejeitaram isso, recebem aquilo. Vá ao versículo 19. Veja, é Jesus. Veja, quero dizer, preste atenção nisso. Este é o juízo que está na sua Bíblia. Você não pode tirá-lo. Deus é um Deus de amor. Ouça-me.
Você nem consegue pronunciar a palavra amor sem incluir Deus, porque Deus não apenas ama. Deus é amor. Mas sim, veja o que Jesus diz. Este é o juízo. A luz veio ao mundo e os homens amaram suas próprias vidas, interesses, desejos, vontades. Desejaram mais o mundo, a carne e o diabo do que a luz, porque suas obras eram más. Podemos pensar, bem, não vejo. Como você pode chamar isso de maldade? Bem, você não é um Deus perfeito e santo que nunca erra. Mas quando você pega aquilo que achamos que talvez não seja maldade e compara com um Deus perfeito e santo que nunca erra, de repente a maldade começa a se intensificar. Do seu ponto de vista e do meu, ele volta e diz isto: não perca. Todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, por medo de que suas obras sejam expostas. Versículo 21. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que suas obras sejam manifestas, sejam vistas, porque veio a Deus como alguém feito, trazido por Deus. Sua vida foi mostrada de maneira diferente ao sair para a luz. É isso que os seguidores de Cristo são. Mas você deve saber, Deus diz na Bíblia, o juízo vem, o juízo vem, o juízo vem, o juízo vem, e finalmente recaiu sobre Cristo. Você precisa manter esses versículos em mente. O foco é Raabe, uma prostituta na escuridão, em uma cidade julgada por Deus por sua maldade. A história continua em Josué 2:2. O rei de Jericó foi informado. Eis que homens de Israel vieram esta noite para espionar a terra. Deixe-me dizer o que escrever ao lado desse versículo. Aposto que ninguém aqui tem isso. Um monte de fofoqueiros escreva isso. Um grupo de fofoqueiros acreditam nisso? Vocês leram o mesmo que eu? O versículo 1 diz espiões. O versículo 2 diz que todo mundo já sabe. Pense nisso. Isso não impressiona vocês? Os espiões entram e antes de chegarem a qualquer lugar, já sabem quem são, onde estão. O rei de Jericó enviou uma mensagem para Raabe. Não só sabiam que eles estavam na terra, sabiam em que casa estavam. Isso me parece uma loucura. E o rei de Jericó enviou uma mensagem para Raabe dizendo: traga para fora os homens que vieram até você, que entraram na sua casa para espionar a terra. Mas a mulher havia levado os 2 homens e os havia escondido. E olhe para isto. Raabe disse: os homens vieram até mim, mas eu não sabia de onde eles vinham. Aconteceu que quando chegou a hora de fechar os portões ao anoitecer, os homens saíram. Não sei para onde foram. Persigam-nos rápido porque vocês vão alcançá-los. O problema era que ela sabia onde eles estavam e o que estavam fazendo, e voltou para eles depois disso. Então, Raabe mentiu. Você sabia que há 2 casos na Bíblia em que mentir produziu resultados favoráveis? Vou te contar quais são. Uma delas está em Êxodo, capítulo 1, o outro está em Josué, capítulo 2. São 2 vezes que você encontra isso no Antigo Testamento, onde alguém mente. Às vezes as pessoas dizem: olha só, veja essa mentira, e como ela teve um resultado positivo. É importante saber que o que você recebe nessas histórias é o relato do que aconteceu. Escute, muitos dizem que a Bíblia se contradiz, mas eu vou te mostrar como ela se conecta de maneira incrível. Mas a realidade é que Deus nunca aprova a mentira. Não diz no versículo seguinte: essa mentira foi uma boa mentira. Não diz isso. E Deus aprovou essa mentira. Isso não é o que a sua Bíblia ensina. Portanto, mentir é um pecado, sempre é um pecado. E provavelmente isso foi uma grande parte da vida de Raabe, de tudo o que ela havia feito. E assim, apesar do resultado positivo dessas mentiras, em nenhum lugar a Bíblia elogia as mentiras em si. Mas quero te mostrar algo ainda mais interessante. Raabe, ao esconder esses escravos, a Bíblia ensina que ela deu evidências de fé. E isso foi algo muito importante porque a Bíblia menciona isso. Vou ler para você alguns versículos. Talvez não faça muito sentido agora, mas eu vou explicar. Em Tiago 2, 25 e 26, a Bíblia menciona Raabe. Vou te mostrar. Diz o seguinte, este é Santiago 2. É isso que está dizendo. Está falando sobre algo e quer ilustrar isso. Ele simplesmente está usando a vida dela como ilustração. Diz, da mesma forma não foi Raabe a prostituta justificada pelas obras? Não perca isso. Também quando recebeu os mensageiros e os enviou por outro caminho, porque assim como o corpo sem espírito está morto, assim também a fé sem obras está morta. Agora, é isso que está acontecendo. Quero que você entenda isso. Tiago usa a vida dela como exemplo. Agora sabemos, e espero que você também saiba. A Bíblia ensina, ao longo das Escrituras, que somos justificados diante de Deus. Isso significa que quando você ouve a palavra justificado, é como se nunca tivéssemos pecado, fomos feitos como se nunca tivéssemos pecado. Isso é ser justificado, como a Bíblia ensina. Fomos justificados por Cristo e somente por Cristo, morrendo na cruz, tomando sobre si a ira, a pena e o castigo por cada pecado. Cristo tomou a ira, a pena e o castigo por isso. Isso é fundamental para a nossa fé. O fundamento da nossa fé é que a salvação não se conquista, não se trabalha para obtê-la. Você não produz a salvação.
O Filho de Deus, o Santo sem pecado, veio a esta terra, passou por cada tentação que nós enfrentamos. Ele enfrentou a batalha contra o mundo. Ele atravessou a luta do que acontecia ao seu redor e do que lhe acontecia. Ele enfrentou a batalha contra Satanás e nunca perdeu a batalha. Ele venceu todas as vezes. Ele não merecia o juízo, mas tomou o juízo por você. Para que a ira de Deus pudesse ser satisfeita pelo pagamento do pecado, porque Jesus pagou por você. Todos deveriam dizer, graças a Deus, glória ao Senhor. Eu estava falando sério, graças a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Portanto, nossas obras não nos tornam justos diante de Deus. Ninguém é salvo por fazer coisas boas o suficiente para ser salvo. Somos justificados, ouça, diante de Deus, pela fé e somente pela fé na obra consumada. Eu já pequei, então não posso quitar a dívida que devo. Eu já contraí a dívida. Jesus nunca pecou, portanto ele não devia nada. Então o que ele fez foi dar um passo à frente e pagar a minha dívida. Minha dívida está quitada, mas não por mim e sim por ele. Isso é o que Jesus fez por mim. Tiago fala de algo diferente de conquistar o céu por obras. Ele usa Raabe como exemplo no versículo 25. Ele está dizendo que Raabe demonstrou, ouçam isso, a realidade da sua fé pelo que fez. Em outras palavras, não estou apenas dizendo que sou um seguidor de Cristo, mas não há nenhuma evidência de que eu seja. O que ele está dizendo é, ei, ela realmente tinha fé em Deus, e porque tinha fé em Deus, isso produziu o que ela fez. É exatamente isso que está sendo ensinado aqui. Ouçam isso. Não percam isso. Ela demonstra que foi salva pelo trabalho que realiza. E quero dizer isso a vocês e quero que escutem bem. Isso é fundamental para todo seguidor de Cristo nesta sala. O testemunho de todo verdadeiro seguidor de Cristo deveria ser que sua vida é uma demonstração do que Deus fez internamente, manifestando-se externamente. Por isso desafio vocês a estudarem sua Bíblia. Desafio vocês a se envolverem em alguma forma de discipulado. É por isso que os incentivo a participar do ministério. Porque vou lhes dizer uma coisa. Não quero chegar ao céu e ser responsável pelas pessoas que vêm a esta igreja, nos cultos que oferecemos, e que cheguem ao céu sem terem servido, honrado a Deus com seus dons, talentos, recursos, ou mergulhado no que Deus tem para vocês. E então fico aqui sentado, pensando, eu deveria ter ajudado você, como líder, a entrar, mas você não entrou. E quero que você saiba que esta fé, a obra de Cristo por nós, deveria produzir uma resposta a um Deus glorioso, que tomou sobre si a ira e o castigo, por todos os nossos pecados. E assim, nossas vidas devem mostrar uma transformação visível. Agora deixe-me mostrar o poder de uma vida de testemunho. Vamos mudar um pouco o foco, já que esses espias confiaram em Deus. Ao entrar em Jericó, eles seguiram o plano de Deus? Pense nisso. Vamos até essas pessoas e dizemos, alguém precisa ir para a armadilha mortal e ser discreto. Quero 2 de vocês. Não vou enviá-los com um exército, nem com tudo o que precisariam para vencer esta batalha aqui. Preciso que entrem, acreditem e confiem em Deus. A Bíblia diz que eles seguiram o plano de Deus. E é aqui que fica interessante. Digam amém para eu saber que estão ouvindo. Agora venham aqui que eu vou lhes dizer que isso está bom. Na providência de Deus, quero dizer, essas 2 pessoas foram enviadas para uma terra imensa. Ele diz, vão espiar a terra, descubram como obter a vitória, para termos as riquezas que Deus tem para nós. Eles entram lá, e pela providência de Deus, Deus os guia até a casa de uma prostituta no meio de Jericó. Agora vou lhes dizer, isso não é normal. Quero dizer, vamos lá, sejamos honestos nos dias de hoje. Hoje estaríamos no corredor dizendo, ir com prostitutas? Isso é permitido? Isso pode? Vamos mesmo ir com prostitutas? Não venham bancar os espirituais. Só estou dizendo que isso não é algo normal. Tipo, ei, estamos aqui para representar a Deus. Vamos até as prostitutas. Não é normal. Mas isso ensina uma lição. Ouçam, Deus sabe mais do que vocês sabem. Deus vê mais do que você vê. E Deus pode realizar mais em um momento do que você em toda uma vida. Eles não sabiam o que se passava na vida de Raabe. Ao entrarem, Raabe disse, creio em Deus, confio nele. Vocês são vencedores. Eles não faziam ideia. O que eles fizeram? Eles permaneceram obedientes a Deus, confiaram em Deus. Não tomaram decisões precipitadas, baseadas no que pensavam. Esperaram, confiaram, creram e caminharam com o Senhor através da mudança e do desafio de suas vidas. Isso é bom, isso é bom, isso é bom. Eles não faziam ideia do que Deus estava fazendo. Raabe não é a pessoa que você esperaria que ajudasse a cumprir os propósitos divinos. Deixe-me te ajudar. Raabe, a prostituta. Raabe, a gentia. Raabe, a pessoa distante de Deus. Olha, vou dizer uma coisa. Às vezes limitamos Deus acreditando que Ele só age na vida dos seguidores de Cristo.
Limitamos Deus acreditando que Ele só age na nossa pequena vida, grupo ou área. Deus quer mostrar que pode fazer mais em um instante do que conseguimos em toda uma vida. Ele pode levar a sua vida para um mundo distante dele e fazer coisas invisíveis para você. Você não consegue entender. Por isso eu preciso que você confie em mim. Ela era a pessoa menos provável em quem você pensaria para te ajudar nessa situação, mas Deus estava agindo nela. Gente, me escutem, alguns de vocês precisam ouvir isso. Deus está agindo mesmo quando você não consegue ver. Deus está agindo mesmo quando você não consegue entender. A Bíblia ensina isso. Me escutem, Deus está agindo. Eu fico tão frustrado com esses professores cristãos e teólogos que acham que têm o modelo exato de Deus. Você está brincando? Você está brincando? Ninguém está planejando que Deus use uma prostituta para salvar a nação. Ninguém está elaborando esse plano. Mas Deus elabora esse plano. Deus elabora esse plano. E Ele precisava que as pessoas confiassem nele, mesmo que não pudessem ver ou entender. Deus estava agindo. Me escutem. Deus está agindo de maneiras que eu sou o líder aqui. Estão ouvindo? Que eu nunca poderia compreender completamente. E como é que temos essa história incrível? Olhem só. Volte para Josué 1. Josué 1, versículos 16 e 17. Como chegamos a esse ponto, em que 2 espiões estão sendo usados de uma maneira grandiosa? Eles responderam a Josué dizendo: tudo o que nos ordenaste faremos, e para onde quer que nos enviares, iremos, assim como obedecemos a Moisés. É uma nova geração. Sabemos que a geração anterior não fez isso. Nós te obedeceremos. Somente que o Senhor teu Deus esteja contigo, assim como esteve com ele. Me escute. Deus não exige que você entenda tudo o que ele está fazendo. Deus nem sequer realmente espera que você entenda tudo o que Ele está fazendo. Ouça bem, Ele só quer que você o obedeça. Quero dizer, estamos aqui hoje e há cristãos nas redes sociais dizendo: como você pode acreditar que Deus é assim? Como você pode acreditar que Deus é assim? Por isso, Deus te deu um livro. Ele nos deu um livro para nos guiar. Ele não vai contradizê-lo. Deus diz: eu não preciso que você entenda tudo se o que estou fazendo. Eu não preciso que você compreenda porque algo é errado para mim e certo para mim. Mas vou te dizer uma coisa, espero que você obedeça, mesmo quando parecer irracional. E é assim que recebemos o que Deus tem para nós. A obediência traz as bênçãos. Esses 2 espiões entraram, eles não sabiam que iriam lidar com uma prostituta. Eles não sabiam que estariam se escondendo em uma casinha, fugindo deles. A única esperança deles era a prostituta. Eles não sabiam nada disso. Eles obedeceram, e há uma grande lição nisso. Deus tem um plano, só preciso que vocês se concentrem nisso. Deus tem um plano, e Deus está com você nesse plano. E preciso que você saiba que, se estudar sua Bíblia de Gênesis a Apocalipse, seria fora do comum que Deus te chamasse para fazer algo. E depois não cumprisse. Isso seria contrário à maneira como Deus age. Ele sempre se envolve, mas Deus vai exigir que você faça algumas coisas que nem sempre vão parecer razoáveis para você. E aqui está, não perca isso. Confiar em Deus é olhar além do que você vê e confiar no que Deus vê. Eles olhavam além do que podiam ver e confiavam no que Deus via. Estamos na casa de uma prostituta, fugindo, salvando a nação. Deus os protege. Deus realmente podia ver. E eu só quero dizer uma coisa. O bom senso não é suficiente para julgar a sua situação. Às vezes há tanta gente na igreja que quando as coisas começam a mudar, Deus está agindo. Mas se isso não faz sentido para eles, se não se encaixa com o que eu penso, e não estou tentando ser grosseiro com isso, pode acontecer na sua vida de você dizer: isso não faz sentido. E de repente pensamos que Deus não está nisso porque não entendemos. Isso provavelmente significa que Ele está, sim. Está tudo bem, certo? Pelo menos recebi um amém no primeiro culto por isso, mas tudo bem, vamos seguir em frente. Então só queria dizer isso a vocês. Tudo aquilo que está te estressando, tudo o que te preocupa, que está te fazendo duvidar e esperar, Deus já resolveu. Vocês sabiam que Deus já sabe como resolver o seu problema antes mesmo de você perceber que tem um? Vocês percebem isso, não é? Quer dizer, vocês nem sabem que tem um problema. Aliás, deixem-me ajudar vocês. Há um problema lá fora te esperando. Não é verdade, pessoal? Não se sintam mal. Também tem um me esperando. Só espero que eu não seja o problema de vocês. O que acham? É um bom desejo, não é? Vida de fé. Deus sabe como resolver isso e você nem imagina. Compartilhe uma parte-chave de Josué 2. Anote isso. Você não vai entender este capítulo se não anotar. Essa é a lição de Josué, capítulo 2. Deus usa a fé para produzir fé. Por isso é tão importante viver uma vida de fé. A fé gera fé. E se for possível, podemos fazer uma pergunta? E se o que falta ao mundo forem seguidores de Cristo e igrejas? Me escute. Quem vai demonstrar fé? E isso atrairá os necessitados para a fé.
Talvez seja isso que Deus precisa. Que o que Deus precisa é de mais pessoas dispostas a ter fé, a crer em Deus e confiar nele. Quando não entendem, quando não conseguem ver, mas mesmo assim creem em Deus e confiam nele. Ao sair em fé, Deus gera mais fé em outros. Tenho certeza de que há milagres que precisam acontecer na sua vida, precisam acontecer nesta cidade, precisam acontecer nesta igreja. Deus está pronto. Ele só precisa de pessoas que demonstrem sua fé e sigam suas ordens. As pessoas nesta história colocam sua fé em ação. De fato, se você pular para os versículos 23 e 24 do capítulo 2, você poderá ver os resultados da fé. Olhem o versículo 23. Eu adoro isso. Os dois homens voltaram, desceram da montanha, atravessaram o rio e chegaram até Josué. Agora eles saíram, escaparam e relataram tudo o que havia acontecido. Versículo 24. E disseram a Josué: o Senhor nos entregou toda a terra. Além disso, todos os habitantes da terra, veja isso, perderam o ânimo por nossa causa. Mostramos nossa fé abertamente e todos estão abalados, porque fizemos uma demonstração tão evidente. E a segunda coisa que acontece, o efeito da fé visível. Isso vai te dar uma declaração de fé. Observe o resultado. Eu adoro isso. Nos versículos 8 e 9 diz: agora os espiões se deitaram. Voltamos à história. Ela mentiu por eles e voltou. Agora os espiões se deitaram. Ela subiu ao telhado, os enviou para lá para escondê-los e disse aos homens: eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Me ajudem em nome de Jesus. Essa é uma prostituta gentia, distante do Senhor. E ela diz para essas pessoas: sei que Deus entregou isso a vocês. Ou seja, ela tinha tanta fé em Deus. Ela diz: sei que Ele já entregou isso a vocês. Incrível. E um grande terror diante de vocês caiu sobre nós. São só dois. Vocês entendem isso? São só dois. Todos percebem que eles estão em uma cidade enorme. São só dois. Essa mulher tem tanta fé em Deus. Ela diz: estamos completamente sobrecarregados, intimidados a ponto de terror, porque dois de vocês estão aqui, porque sabemos que dois com alguém como Deus, isso é incrível. Quero dizer, ela está dizendo que todos os habitantes da terra perderam a esperança por causa deles. Vocês não acham que isso deixou os espiões surpresos? Eu sim. Acho que isso deixou os espiões impactados. Acho que chamei a atenção deles e então lhes disse isto. Rajabe sabia que Deus iria fazer algo. Ela tinha fé em Deus, essa prostituta, uma vida distante. E alguém poderia perguntar, como ela chegou a esse ponto de ter tanta fé? Versículo 10. Porque ouvimos como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vocês quando saíram do Egito. E o que fizeram aos dois reis dos amorreus do outro lado do Jordão, que destruíram completamente. Ela diz: tenho fé em Deus, não quero que vocês percam isso. Tenho fé em Deus porque ouvi as histórias sobre vocês. Não há outra maneira de descrever isso. Vocês vivem com tanta fé, vivem com tanta obediência, estão seguindo a Deus e confiando nele. E isso infundiu temor em nossos corações. Ela disse: tenho fé em Deus pelo que ouvi. Aliás, posso te dar um versículo do Novo Testamento, Romanos 10, 17. A fé vem por quê? Ouvindo. E o ouvir por quê? Pela palavra de Deus. Vocês sabem, alguns de vocês aqui nesta manhã diriam: pastor, eu gostaria de ser melhor na fé. Gostaria de poder sair e obedecer a Deus. E simplesmente não sei. Alguns estão orando, pedindo uma série sobre fé. Se realmente importa, você deve fazer isso por nós. Escute-me, amigo. A fé vem pelo ouvir e o ouvir. Por quê? Pela palavra de Deus. É isso que te edifica. Ouça, é por isso que sempre ensinamos que você precisa ler a Bíblia, mas também meditar nela e memorizá-la. Você tem que aplicá-la, tem que colocá-la em prática. Eu diria a todo seguidor de Cristo: não vamos deixar você em paz quanto a isso. Eu amo vocês, meu nome é Chris e estou feliz que vocês estejam aqui, mas vou insistir muito nisso. Você deve encontrar uma forma de discipulado. Você precisa chegar a esse ponto. E oferecemos, ouçam, em nossa igreja, vamos oferecer muitas opções para o discipulado, porque não podemos assumir que todo mundo vai participar apenas um dia por semana. Precisamos dar a todos a oportunidade de serem discipulados, para que possam crescer, se desenvolver e receber as riquezas que Deus tem para suas vidas. E quero que saibam que vamos continuar com isso. Vamos persistir. Não estamos aqui para brincar de igreja. Estamos aqui para discipular, para que o noroeste do Arkansas ouça o que Deus está fazendo aqui. E possam dizer: estamos começando a crer pelo que ouvimos e pelo que vemos em vocês. E eu te diria o seguinte: não é interessante notar que o que a impressionou foi a evidência da obra de Deus na vida do povo de Deus? Essa é uma das coisas mais poderosas que você pode trazer para a sua fé em Jesus Cristo. Por isso, o que Tiago estava abordando era: ei pessoal, não queremos que essa fé seja um lugar para onde vamos. Não queremos que essa fé seja uma tradição que praticamos. Queremos que essa fé esteja viva, que seja real, que seja ativa,
que se mostre ao mundo para que todos vejam, porque você nunca sabe como Deus vai usá-la e nunca sabe a quem ela vai atrair. E quero lembrá-los porque digo a vocês, todos os seus amigos estão na igreja da outra esquina. Vocês têm seus amigos naquela igreja e todos trabalham juntos, passam tempo juntos, falam sobre Jesus e todos vão de um lado para o outro e tudo mais. Escutem-me. Estamos no 32º lugar entre as áreas com menos igrejas nos Estados Unidos. A maioria das pessoas no noroeste do Arkansas nunca vai ler uma Bíblia, mas elas vão ler vocês e vão nos ler como igreja. E vão começar a tirar conclusões a partir disso. Seja porque somos fofoqueiros, reclamões, chorões, pessoas que não gostam de mudanças, pessoas de opiniões fixas que brigam com os outros. Vão nos conhecer por isso, ou vão nos conhecer como Raabe conhecia os filhos de Israel. Ouvimos falar do que Deus está fazendo com vocês. Vimos como Deus está agindo nos seus casamentos, nos seus filhos. Olha, não é que vocês não tenham defeitos. Sabemos quantos defeitos vocês têm. E estamos surpresos que estejam conseguindo o que estão conseguindo, não é? Estamos surpresos que Deus pôde fazer isso. Ela apenas ouviu o que Deus havia feito. Versículo 11. Ao ouvir esses relatos, perdemos o ânimo e todos nós estamos tão amedrontados e desanimados diante de vocês. Porque o Senhor, veja o que ela diz, e lembrem-se, ela é uma prostituta pagã, distante do Senhor, em uma cidade sob o julgamento de Deus. Porque o Senhor teu Deus, Ele é Deus. No céu acima e na terra abaixo. Ela responde a Deus. Sabe, há um paralelo entre Josué 2 e o versículo 11 no seu Novo Testamento. É Romanos 10, versículos 9 e 10. Se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos. Quero enfatizar isso porque usamos muito. A forma como traduzimos essa palavra do idioma original para o nosso não é uma boa tradução. A palavra mais adequada seria confiar, crer, depender de, apoiar-se em. Não é só reconhecer que existe um Deus. É que eu creio nele, confio nele e na obra que ele fez. Se você confessar que Jesus é o Senhor e crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Raabe foi salva, porque com o coração se crê, confia, depende. E isso resulta em justiça e paz com Deus, pois Cristo pagou a pena. Assim, a pena, o juízo sobre você é eliminado porque já foi pago. E com a boca se confessa. Em que isso resulta? O que ela fez? Confessar resulta em salvação. Uma lição enorme neste texto. Quero que todos me escutem com muita atenção. Você é uma criação de Deus. Pessoal, Manuel, se vocês são seguidores de Cristo nisso, me escutem. Nem estou falando de vocês. Você foi feito por Deus, como em Gênesis 1. Escute, estou dizendo. Você é uma criação de Deus, comprado para a família de Deus. Se você é um seguidor de Cristo, Deus te trouxe para a sua família. Cristo te redimiu, te perdoou. E você foi criado com o propósito de dar glória e honra a Deus. Para isso foi criado todo seguidor de Cristo. Vocês foram criados para dar glória e honra a Deus. E a coisa mais eficaz que você pode fazer na sua vida é obedecer a sua palavra. Ele fará da sua vida um exemplo, e você terá um impacto sobre aqueles que estão ao seu redor. E as vidas têm o potencial de serem libertas porque você aprendeu, aplicou e se aprofundou nas riquezas de Deus para você. Último ponto, e eu sei que alguns de vocês estão pensando, aleluia, a demonstração de fé. Versículo 12. Eu adoro isso. Agora, portanto, jurem-me pelo Senhor, já que os tratei com bondade, que vocês também tratarão com bondade a casa do meu pai. Me façam uma promessa segura. A palavra bondosa em hebraico é hesed. Eu menciono isso porque significa bondade ou amor entre. É isso que significa. É isso que essa palavra significa. Mas ela está cheia de significado. Não está tão cheia de significado que tivemos que inventar uma palavra em inglês para transmiti-lo. A palavra que criamos foi loving kindness, amor bondoso. Criamos uma palavra para descrevê-la. Está carregado de significado. É traduzida como amor paciente ou amor inabalável. Existem muitas outras formas, mas é isso que significa. Significa o amor infalível de Deus. Esse Deus que acabei de louvar, você poderia me mostrar a bondade que esse tipo de Deus demonstra? Agora você entende por que tivemos que criar uma palavra e por que é tão difícil, porque sempre ficamos aquém. Como diabos se descreve o amor infalível de Deus? E ela está dizendo, quero que você me mostre bondade. Quero que você mostre isso à minha família. Se você ler o versículo 13, verá que ela quer que toda a sua família receba essa bondade amorosa. Cara, eu oro para que esse seja o seu coração. Oro para que cada pessoa comum e sensata, sabe, posso te dizer uma coisa? Estou cansado de como falamos na igreja. Quero dizer, a igreja em geral. Temos alguns dos, quase disse a palavra com T, só para que todos saibam, mas é melhor eu dizer loucuras. Temos algumas das discussões mais loucas.
Vivemos em um mundo onde literalmente nos sentamos para debater se o evangelismo ou o discipulado é mais importante. Vivemos em um mundo onde nos sentamos para debater se devemos ou não amar as pessoas da igreja. Isso é a coisa mais absurda que já ouvi na minha vida. Simplesmente é. Posso te dizer uma coisa? Você sabe o que a Bíblia diz que devemos fazer? Devemos amar a Deus, e porque o amamos, devemos amar os outros. E se vamos amar os outros como Deus nos criou para amar, primeiro precisamos amar a Deus. A Bíblia diz que devemos amar os irmãos e também quem está distante de Deus. Se pararmos de debater e agirmos, teremos o impacto que Deus desejou para a igreja de Jesus Cristo. Você pode amar a igreja, mas se não amar a Deus, está aquém. Você pode amar a Deus e não amar a igreja. Você está aquém. Você pode amar a Deus e amar sua igreja. E se não tem capacidade de se importar com quem está afastado de Deus, está completamente aquém. Deus não é limitado em amor. Ele pode formar pessoas onde há um amor completo. Mas Deus nos chama a amar a todos com bondade. Porque esse é o tipo de Deus que Ele quer que representemos. Vocês conseguem perceber que há um pouco deste pregador aqui esta manhã? Me ajudem em nome de Jesus. Como chegamos a essas loucuras? Aliás, estou muito agradecido por aqueles que vieram ao nosso evento na sexta-feira e pelos que acordaram cedo para ir amar as pessoas no mercado no sábado de manhã. Crescemos como igreja vendo pessoas virem à fé em Cristo. É por uma declaração a Deus que diz que a igreja importa, mas os perdidos também importam. Não há níveis nessas coisas. Meu Deus, que absurdo. Olhem a resposta. Versículo 14. E os homens lhe disseram: nossa vida responderá pela de vocês, se não revelarem nosso propósito. Este é o espião respondendo: e acontecerá que, quando o Senhor nos der a terra, te trataremos com bondade e lealdade. Veja, aqueles que receberam a bondade de Deus se esforçaram para estendê-la. Os espiões dizem a ela para pegar uma corda e pendurá-la na janela. Versículo 17. Esta é a parte boa. Diz: e os homens lhe disseram: nós ficaremos livres deste juramento que nos fizeste fazer, a menos que, ao entrarmos, amarres um cordão de fio escarlate na janela por onde nos fizeste descer, e reúne em tua casa teu pai, tua mãe, teus irmãos e toda a casa de teu pai. Agora repare no que ele disse: todos que você quiser proteger, entrem na sua casa. É melhor colocarem um cordão em cima, para que todos saibam que não devem atacar essa casa. Se alguém sair, o sangue dele cairá sobre a própria cabeça. Vamos proteger todos dentro da casa, mas se saírem, não poderemos protegê-los. Mas o sangue de qualquer um que estiver na casa com você, cairá sobre nossa cabeça, se alguém levantar a mão contra ele. Ela pega o cordão escarlate, pendura-o na janela, coloca um sinal. Verso 21, ela disse: conforme vocês disseram, assim seja. E os enviou. Eles foram embora, e ela amarrou o cordão escarlate na janela. Ouçam isso. Digam amém, para eu saber que estão ouvindo. E vou te explicar isso e terminamos. Quero explicar para que você entenda. O cordão escarlate representa duas coisas. É uma declaração de fé. É como dizer: eu creio, por isso estou mostrando. Mas também é uma demonstração de fé. Agora, o que representa esse cordão escarlate? Ouça-me, busque a salvação. O escarlate era vermelho. O vermelho era uma imagem de redenção. Era uma imagem do sangue. Agora as pessoas dizem: bem, a Bíblia se contradiz. Se você voltar ao momento em que Moisés se preparava para guiar os filhos de Israel, ele ia tirá-los do Egito, e o primogênito morreria por causa da praga de Deus. Ouçam. O juízo de Deus caía sobre a nação, porque eles estavam longe dele e não queriam ceder, nem se arrepender para voltar a ele. Ele traz o juízo, mas vai até os filhos de Israel e lhes diz: se vocês pegarem o sangue, se pegarem o cordeiro e colocarem o sangue no batente da porta, quando esse sangue for aplicado e vocês estiverem dentro, onde esse sangue foi colocado, o anjo da morte passará por cima e vocês não morrerão. Vocês não estarão sob o juízo por causa do que eu fiz por vocês. Agora sabemos que esse cordeiro é Jesus. Sabemos que ele foi finalmente sacrificado e derramou seu sangue na cruz do Calvário pelos pecados da humanidade, para que pudéssemos ser perdoados de nossos pecados. Amigos, Deus declara isso ao longo de toda a Bíblia. Ao longo de toda a Bíblia, Deus declara: ei pessoal, a salvação está aqui, está no sangue derramado. Aqui está a salvação, está no pagamento que farei por vocês. Tudo. Amigos, voltem milhares de anos até o seu Antigo Testamento. A Bíblia é muito clara. O juízo está vindo. O juízo está vindo. O juízo está vindo. Mas a graça é oferecida. A graça é oferecida. A graça é oferecida. Deus vai julgar. Ele vai lidar com o pecado. Cristo é prova disso. Mas Ele te oferece perdão, te oferece um relacionamento, te oferece as riquezas do céu, liderança, sabedoria e entendimento para esta vida.
E a maneira como você vem, a maneira como você o recebe é entrando na casa, onde o sangue, onde o escarlate, onde a redenção te cobre. Você está na casa esta manhã? Se você sair da casa, a responsabilidade é sua. Você sabia que quando Noé construiu a arca, ele colocou apenas uma porta, ou seja, uma única entrada? Você sabe do que isso é uma imagem? É uma imagem de Jesus. Não havia dois caminhos. Não é como se cuidadores de animais fossem ao céu, quem quiser entrar pela graça entre aqui. Todos entram pela graça, não há outra porta. O que estão dizendo é, isso é uma imagem do que Cristo fez por você. Então você está dentro da casa? Você está debaixo do sangue que provê salvação? E escute, quando Raabe colocou aquele cordão escarlate na janela, ela o colocou do lado de fora. Ela estava testemunhando. Ela estava demonstrando, dizendo, eu estou com o povo de Deus. Sabe, eu uso uma demonstração todos os dias. Só tiro minha aliança quando vou caçar ou pescar. E preciso de mais dias assim. Se quiser me convidar, tudo bem. Mas como todos os dias eu me levanto e coloco isso. E sabe o que eu faço? Eu faço uma declaração e faço uma demonstração. E o que eu faço é dizer, olha, eu pertenço a outra pessoa. É exatamente isso que ela estava fazendo. Você sabia que o batismo, alguns de vocês ainda não se batizaram? Você é cristão, mas ainda não se batizou. Ou declarou sua fé. Ela estava dizendo, eu estou com o povo de Deus, eu estou com vocês. E isso é o batismo. Gostamos de tornar o batismo algo muito pessoal. Ouçam-me, o batismo é uma declaração. É uma mensagem sendo pregada. Ela estava pregando uma mensagem. Você sabe o que dizia aquele cordão escarlate? Dizia, eu confio no único Deus verdadeiro de Israel e toda a minha fé. Minha salvação está nele. Isso é incrível. E então eu só diria isso a vocês. Tudo isso faz alguma diferença? Quero dizer, isso realmente faz alguma diferença? Se você for a Josué capítulo 6, verá a batalha de Jericó. Mas no versículo 25, quero que você repare em algo. Diz o seguinte, no entanto, Raabe, a prostituta, na casa de seu pai, e tudo o que ela possuía, veja isso, Josué a deixou viver. Cara, eu sou grato. Sou um pecador. Tenho uma esposa que pode testemunhar isso. E 3 filhos. Sabe de uma coisa? O juízo de Deus. Tudo foi perdoado na minha vida. Meu último suspiro aqui será o meu primeiro no céu. Deus não vai me julgar pelo passado. Jesus Cristo já pagou. Quando ele pagou tudo. Ela viveu em Israel até hoje, porque escondeu os mensageiros que Josué e Aracê havia enviado para espionar a terra. Só quero ter certeza de que vocês entenderam bem, porque vamos continuar. O livro de Ruth ensina que ela se casou com um príncipe de Judá. Como alguém passa de ser uma prostituta a se casar com um príncipe? O nome dele era Salmon. Odeio mencionar isso ao meio-dia, já que vai dar fome em vocês. Mas esse era o nome dele. Eles tiveram um filho juntos, chamado Obed, que era o filho deles. Obed teve um filho chamado Jessé. Jessé teve um filho. Todos nesta sala sabem quem foi o filho de Jessé. Foi o rei Davi. Raabe, a prostituta. Certifique-se de saber que é isso que está escrito. A meretriz se tornou a tataravó do grande rei Davi. Se você for ler a árvore genealógica de Jesus, pode anotar Mateus capítulo 1. Se você for ler a genealogia de como Jesus veio a este mundo, Raabe, que colocou sua fé em Deus, pode ser encontrada na árvore genealógica de Jesus. Agora, se você está acompanhando essa história, o livro de Hebreus a inclui no salão da fama, da fé. Uma das pessoas mais reconhecidas por sua fé. Posso dizer algo a todos nesta sala? Ou seja, pense que Jesus te tira do teu pecado. Ele te livra do juízo e te traz salvação. E é isso que tantas vezes estamos perdendo. Raabe não recebeu apenas a salvação. Me escute. Ela recebeu a terra. Ela recebeu o príncipe. Ela recebeu a vida. Ela foi salva. Amigo, não estou te convidando para vir a Jesus e lutar para sobreviver. E com sorte chegar ao céu. Não. Somos convidados a todas essas riquezas. E se você quiser ir mais fundo, posso te mostrar mais uma coisinha? As pessoas perdidas importam para Deus. O Deus do universo. Eu gostaria que mais cristãos entendessem isso. Sabe por que precisamos andar em obediência e sensibilidade ao que Deus faz, mesmo quando não gostamos? Porque a maioria nunca teria escolhido a prostituição. Mas Deus amava Raabe. É uma história incrível. Deus sabia que Raabe faria parte da história da vinda de Jesus. O Deus do universo tinha um amor profundo pelas pessoas afastadas dele. Você não pode ignorar isso, que ele enviou 2 espiões. Sabe o que acho interessante nisso? Todos nesta sala conhecem o nome de Raabe. Quais eram os nomes dos 2 espiões? Ninguém sabe. Ninguém sabe, perdemos essa informação. Foram aqueles sem nome que nos deram a história.
Duas pessoas que simplesmente disseram obedientemente: tudo bem, Senhor, faremos do teu jeito. Vamos nos adaptar, mudar, te seguir. Não vamos ficar presos. Vamos focar no que precisa acontecer. Não vamos focar no que conseguimos ver. Vamos confiar no que tu vês e avançar com fé. Duas pessoas cujos nomes nem sequer sabemos. Vamos andar pelo céu perguntando quem eram esses dois. Nem sequer sabemos isso ainda. E duas pessoas que você não consegue nomear confiaram em Deus e nos proporcionaram um momento de celebração. Não basta que as pessoas perdidas importem para Deus, elas têm que ser importantes para nós. Deixe-me dizer isto. Você não é um discípulo. Vamos ser corajosos nesta manhã. Você não é um discípulo se não tiver um fator motivador dentro de si. Alguém diga amém. Você não é um discípulo se não tiver um fator motivador profundo dentro de si que possa pegar essa verdade que falamos toda semana e não te motive a sair lá fora com eles. Eu não consigo compreender. Às vezes isso dói na minha fé porque vejo todas essas pessoas que consomem essa mensagem gloriosa. Eles nunca se adaptam, nunca mudam para sair por aí. Que história! Dois desconhecidos. Celebramos a história de Raabe, mas esquecemos dos dois desconhecidos. Os dois desconhecidos que confiaram em Deus. Deus os livrou. Quero ser um dos desconhecidos. Que simplesmente leva essa mensagem gloriosa. Eu a aprendo, aprofundo nela e aplico. Pois nunca sei se, ao chegar ao céu, Deus vai me dizer: olha isso, oro para que esse seja o tipo de igreja que sejamos.